Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Vou repetir, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir outra vez, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O entrevistado de hoje é Dr. Ricardo Arce. Dr. Ricardo é advogado e também tem mestrado pela Universidade de Washington, University of London. E o tema de Washington, desculpe. E o tema de hoje é arbitragem. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site tvaberta.tv.br. Bem-vindo, doutor Ricardo Arce, é uma alegria recebê-lo aqui. Obrigado, doutor Matinho, um prazer estar aqui no seu programa. E hoje a gente tem um tema bastante novo aí, bastante palpitante, que é a arbitragem. E eu gostaria de começando aí pelo princípio, pelo início. O que vem a ser arbitragem no direito brasileiro? Olha, a arbitragem, na verdade, é o que a gente diria de autonomia da vontade, é as partes buscando uma alternativa fora do judiciário para a resolução de um conflito. Necessariamente trata-se de um direito disponível, ou seja, algo material, tangível. Então, as questões do direito que a gente chama de direito indisponível, como trabalhista, tributário, consumidor, elas não, de família principalmente, elas não são atendidas pela arbitragem. Agora, aonde eu realizo essa arbitragem? É no Poder Judiciário, fora do Poder Judiciário? Como é isso? Essa arbitragem ela é realizada no que a gente chama das câmaras arbitrais. Então, no momento da opção das partes em realizar uma arbitragem, existe geralmente já uma escolha por uma câmara e você faz o seu pleito para essa câmara, o seu requerimento para a instalação de uma arbitragem e aí então você, assim como num processo, a parte contrária é citada e assim começa o processo de arbitragem. Agora, para eu fazer arbitragem, eu tenho que prever num contrato ou simplesmente eu vou para a Câmara de Arbitragem, por exemplo, nós dois assim, temos negócio e a gente se desentende por alguma razão, certo? Eu vou para a Câmara de Arbitragem, cito você, é assim ou tem que ter um acordo prévio, anterior? Olha, muito interessante essa pergunta, porque o ideal é que a melhor prática indica que as partes de um contrato façam uma convenção arbitral, que a gente chama de cláusula compromissória. E que então, no contrato, com uma das cláusulas, existe a disponibilização de um termo, já no próprio contrato, em que as partes elegem, em vez de resolver uma questão no judiciário, resolver na Câmara Arbitral. Ou as partes podem, havendo um conflito, firmar um compromisso arbitral em que elas elegem com um termo em separado para resolver a questão por arbitragem. Agora, se eu não tiver previsto no contrato, se a parte se recusar a ir para arbitragem, não existirá ou existirá arbitragem? Não existirá. Isso é o que a gente, como eu lhe falei há pouco, a questão da autonomia das vontades é essencial. Então, as partes necessariamente têm que se compor para escolher a via arbitral. Então, nesse caso, seria melhor no contrato anteriormente, né? O que a gente recomenda é que já exista a previsão contratual para que não venha essa discussão, essa discussão não seja levantada, que a gente chama intempestivamente, para discutir se cabe ou não a arbitragem. Você diz que são direitos disponíveis. Isso. Direitos indisponíveis, como direito tributário, direito de família, trabalhista, não entraria. Previdenciário, não penal. Não entraria. Não entraria. Agora, o que entra? Olha, as questões comerciais, questões societárias, do direito societário, questões comerciais, questões do direito civil, compra e venda, todas as questões em que envolve pecúnia, tangibilidade, ou mesmo a intangibilidade de um direito autoral, uma transferência de tecnologia, ela é compreendida, porque ela pode ser materializada em dinheiro. As questões que necessitam da supervisão do Estado, ou em que o Estado tem um interesse de supervisionar aquelas questões, elas não podem ser atingidas pela arbitragem. Não atingidas, mas elas não podem ser... A arbitragem não pode versar sobre essas questões. Quando a gente trata de direito de família, o Estado tem um interesse em tutelar a família. Então, o bem da criança, o bem do menor, ele tem que ser tutelado necessariamente pelo Estado.
Por isso, não cabe arbitragem nessas questões. Da mesma forma, até uma forma bastante controversa que se discute, é a questão do consumidor, em que a hipossuficiência do consumidor parte de um pressuposto em que o Estado tem necessariamente que observar de que forma a tutela, que o consumidor está sendo tutelado. Um tempo atrás, é uma dúvida, eu vi espalhado pela internet, mesmo colegas comentando, enfim, li em jornais, na mídia impressa ou televisada, que estava se fazendo arbitragem em direito trabalhista, Câmara Arbitral de Direito Trabalhista. E de repente esse assunto parecia ser um assunto inovador, sumiu. O que houve? Você conhece esse tema? Já ouviu falar? Olha, eu não sou muito, estou muito familiarizado com a questão trabalhista, mas o que eu tenho acompanhado, até por conta da nova lei de mediação, é que existe uma relutância na questão trabalhista de tratar-se como uma solução pela via arbitral. Por quê? Porque o trabalhador ele também é visto de uma forma hipossuficiente. Então, o empregado e o empregador eles não estão na mesma condição. Então, por isso existe a consolidação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, tratam o empregado de uma forma, isso não é pejorativo, não é uma crítica, mas acabam determinando que o empregado não está suficientemente capacitado, instrumentalizado para discutir por conta própria um direito seu. O que no mundo de hoje, até globalizado como a gente vive, é questões de CEO, diretores, grandes empregados recebendo grandes quantidades de dinheiro, seria até um pouco incoerente tratá-los de uma forma hipossuficiente. Mas eles são verdadeiros empresários, né? são verdadeiros empresários, mas como a legislação assim o entende, acaba-se que a gente cumpre e respeita. Claro, não tem. Agora, outra questão, qual é a lei de regência dessas câmaras de arbitragem? Na verdade, o Instituto da Arbitragem, né, ele é regido pela Lei 9.307, de 96, com uma alteração posterior. Do Marco Marcial, essa lei, não é? Foi de autoria, isso. ele foi de autoria do Marco Marcial. Eu não sei dizer, doutor Martins, mas eu sou muito honesto em dizer que não sei quem foi. Eu sei que ele mandou para mim, ele era vice-presidente da República, e ele mandou, na época eu fiz um estudo, ele mandou para mim, eu também não sabia, ele mandou, achei muito, fiquei até surpreso, recebi uma carta do vice-presidente da República, encaminhando, eu falei, o que eu fiz? Primeira coisa, eu falei, o que eu fiz? E ele encaminhou para mim um exemplar, a lei era dele na época. E ela tem uma alteração posterior, agora vai fazer um ano, a 13.129 de 2015, que alterou alguns dispositivos na lei 9.307 de 96. É uma lei agora vai cumprir seus 20 anos, né? Mas ela está bem, em termos comparativos com outros países do mundo, é uma lei bastante, como eu poderia dizer, bastante atual, uma lei que foi idealizada com base em leis de diversos países, então é uma lei muito atual. Nessa autonomia da vontade que você se referiu lá no começo do programa, eu posso pôr, por exemplo, que numa questão de direito internacional, eu poderia colocar que o contrato é arbitrado pela lei de um outro país? Com certeza. Isso é isso muito bem pontuado pelo doutor, isso é um nuance tão importante da lei da arbitragem, que é a escolha do foro, a escolha do local da arbitragem e, mais do que isso, a escolha da lei da arbitragem. Então, em questões internacionais, é perfeitamente cabível as partes, dentro da autonomia da vontade delas, escolher uma lei de outro país, a que melhor lhe convier. E o regulamento da Câmara, aqui no Brasil eu acho que existem agora, anteriormente eu acho que existia 2, 3 câmaras de arbitragem, agora eu creio, não tenho o número, mas eu creio que isso cresceu bastante. A própria Ordem dos Advogados também faz arbitragem. Eu gostaria de saber da sua parte o seguinte, se essas câmaras todas, elas têm um regulamento parecido ou cada qual pode escolher o jeito, o rito do processo? Cada câmara tem o seu próprio regulamento. Na verdade, a prática acaba fazendo com que os regulamentos das câmaras sejam coerentes e sejam parecidos, até porque muitos dos árbitros que atuam em uma câmara acabam atuando em outra câmara.
Independente disso, as partes, ao instituírem a arbitragem, no momento de instalação dessa arbitragem, o que a gente chama de assinatura do termo de arbitragem, as partes elegem a data das manifestações, a forma com que vão se manifestar, todo o formato relativo. Isso no termo de instalação da arbitragem. Isso no termo de instalação de arbitragem. Mas quem redige isso é o advogado da parte, os advogados, ou é a Câmara? Os advogados, juntamente com a secretaria e juntamente com os árbitros. Essa é em que, até de uma forma mais flexível, para tentar flexibilizar e melhor compor a agenda dos advogados, as câmaras acabam tornando esse processo muito mais coerente, flexível na forma com que escolhem as datas, manifestações. Mas não, respondendo à pergunta do doutor, as câmaras têm o seu regulamento e dentro desse regulamento, que é bastante similar uma câmara à outra, existe aí algum nuance, alguma questão pontual daquela câmara, na forma com que ela foi concebida. E ainda uma pergunta, basicamente existe um roteiro, assim, porque uma coisa que me chamou a atenção, você diz que os árbitros são os mesmos, são familiarizados. Então imagina o seguinte, se eu for fazer arbitragem numa câmara, a Eurocâmara ou a American Chamber, eu pelo menos gostaria que as coisas fossem parecidas para não ter incidentes, para a arbitragem correr, ter mais segurança jurídica. Então a pergunta é, os ritos são parecidos? Assim, por exemplo, eu apresento, eu instalo a arbitragem, contesto, como é que é isso? Sim, os ritos são parecidos. Eles se iniciam com um requerimento de arbitragem. Primeiro é requerimento de arbitragem. O requerimento de arbitragem pela parte que, em tese, está descontente com aquela relação contratual. Ou existe, após mesmo uma notificação em mora, a parte vê que não existe outra forma de resolução, ela faz um requerimento de arbitragem para aquela Câmara. Aquela Câmara recebe aquele requerimento, notifica a parte contrária, as partes, então, são chamadas para escolher um árbitro, ou, no caso, um painel de árbitros, 3 árbitros, 5 árbitros, sempre, obviamente, número ímpar. Então, após a eleição dos árbitros, esse árbitro, então, chama as partes novamente para uma nova, o que seria uma audiência, que não é uma audiência de conciliação, não é uma audiência, não tem outro caráter instrutório ou de conciliação, somente para tratar daquele termo de arbitragem que as partes cada uma das partes vai elencar as razões, os seus de fato e de direito, brevemente, muito brevemente, e o árbitro então ele vai ele vai colocar para as partes a data que elas querem se manifestar e se elas estão de acordo, e se elas concordam minimamente que aqueles são os pleitos, os fatos e o direito. Obviamente que depois existe toda a dilação, existe a parte instrutória e obviamente que existe também a fase de instrução probatória, que, claro, vai ser, como num processo normal, vai seguir seu curso mais para frente. E a partir desse termo de arbitragem, as partes começam então a fazer as manifestações, que geralmente são alegações iniciais, cada uma das partes apresenta suas alegações iniciais, contestação e réplica. Ok, eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já já no segundo bloco do programa Direito e Globalização. Até lá. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores.
qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no programa Direito e Globalização. Lembrando a você de casa que estamos ao vivo, faça sua pergunta pelo telefone 38770078 ou pelo site www.tvaberta.tv.br. Hoje estamos recebendo o Dr. Ricardo Arce. O Dr. Ricardo Arce é advogado e também mestre pela Universidade de Washington, University of Washington. Ele está falando hoje sobre arbitragem. No intervalo chegaram duas perguntas aqui, perguntas interessantes. A primeira do Douglas, o Douglas do bairro de Pirituba, zona oeste de São Paulo. E ele pergunta, por curiosidade, eu acho que ele viu que você estudou nos Estados Unidos, né? Como é feita a arbitragem em países como os Estados Unidos, em que o direito é anglo-saxônico? Olha, Douglas, da mesma forma que é feita no Brasil, só que existe a opção pela lei local. Então, no caso, seria a lei americana. No caso dos Estados Unidos, particularmente, você pode escolher ainda a lei do estado. Então, você pode escolher a lei do estado de Nova York, a lei do estado da Flórida, a lei do estado de Washington, por exemplo. Você ainda tem essa possibilidade de escolher a lei estatal. No Brasil, você acaba sendo regido pela lei brasileira local, então, que é uma só, e a lei de processo civil. Então, não tem muita... Nesses aspectos. Mas eu poderia no Brasil, em tese, trocar a lei? Poderia, porque os juízes brasileiros, o Código de Processo Civil autoriza o juiz brasileiro a interpretar a lei de outro país. Então, por analogia ao processo civil, nada impede que o árbitro também tenha esse mesmo entendimento e possa aplicar a lei de outro país. A Kátia, bem-vindo, Kátia. A Kátia é de Santo Amaro e ela pergunta o seguinte: no Brasil, a arbitragem é um procedimento oneroso, principalmente em época de grave crise financeira? Essa é uma pergunta interessante. Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Kátia. Obrigado pela sua pergunta. Não. Se você parar para pensar do ponto de vista de custos do judiciário, e quando contraposta ao custo da arbitragem, ela acaba não sendo tão cara. Então, a melhor prática no escritório, que a gente recomenda no escritório que eu trabalho, Cerqueira Leite Advogados, é que o advogado, na elaboração do contrato, já tenha essa questão em mente do valor do contrato e a questão da arbitragem, para escolher se é melhor a eleição do foro da comarca da capital do estado de São Paulo ou, se for o caso, uma arbitragem. É de depender muito. Se uma causa judicial passar dos R$500 mil, do teto, do que seria as custas judiciais, que são R$60 mil, hoje em dia, talvez seja melhor optar por uma arbitragem que vai ser muito mais célere. Agora, uma coisa, eu tenho visto em negócios internacionais, claro, as pessoas optarem por fazer arbitragem, mas tenho visto que eles pedem um idioma inglês, porque é a matriz nos Estados Unidos ou em outro país, ou é uma língua de corrente... Entendimento. Se eu pedir inglês, realmente eu sou atendido com isso? Com certeza. Hoje em dia, os árbitros são, na sua grande maioria, fluentes na língua inglesa, os árbitros brasileiros. São grandes professores, grandes profissionais do direito. Eu acho que ninguém sobrevive mais, infelizmente, sem saber... É uma realidade, até mesmo quando uma arbitragem relativa à construção, os engenheiros hoje são muito capacitados, têm formação fora. O inglês já... O inglês acaba sendo uma língua corrente, então...
No mundo dos negócios, no mundo dos negócios. Tem uma pergunta aqui, é do Jaime de Jardim Bonfilhol, ele sempre nos acompanha, ele é sempre uma pessoa muito preocupada. Bem-vindo, Jaime, outra vez, boa noite. Ele sempre é uma pessoa que faz perguntas, sempre preocupada, focada na formação dos estudantes. Certo. E ele pergunta, as nossas faculdades de Direito estão sabendo passar para os alunos bons fundamentos em arbitragem e a importância do processo para a sociedade civil? Olha, Jaime, essa é uma pergunta muito boa, muito interessante, eu agradeço a pergunta. Olha, não é parte do currículo, não é parte do currículo você ter arbitragem, porque ela acaba sendo como uma forma de solução de controvérsia, então ela é uma alternativa à resolução de conflito que então em tese estaria enquadrada aí dentro do entendimento do processo civil. Então as faculdades acabam não endereçando a questão da arbitragem, acabam deixando para uma questão pós-bacharelado. Então o aluno se forma e depois, por interesse, ele vai buscar a própria... Agora, você acha que o advogado moderno, que é esse que vive hoje, você... Eu já sou do passado. Imagina, o advogado moderno, o advogado do futuro, pode viver sem conhecer mediação, arbitragem? Não. Assim, não sou peremptório em dizer que não, mas olhando e pensando nos novos advogados, eu diria que é uma questão muito importante, não só por abertura do entendimento, mas porque com o judiciário, com cada vez mais processos, hoje, por exemplo, cada vara no Foro Central, o senhor sabe melhor do que ninguém, um juiz de uma vara do Foro Central tem praticamente 10 a 12 mil processos. Então, a arbitragem e mediação, elas são fundamentais para aquele advogado que quer resolver o conflito do seu cliente de uma forma célere. Então, eu entendo que a arbitragem e mediação sim, deveria ser uma parte fundamental do currículo de um aluno e, com certeza, parte do interesse dele hoje. Os defensores da arbitragem, como é o seu caso, em geral eu escuto, então me confirme, esse é o sentido da pergunta, eles dizem como vantagem, sobrepassando a questão financeira, mas falam que a grande vantagem seria sigilo, que não há sigilo no Poder Judiciário, porque todo mundo consulta no balcão do fórum. Claro. Basta ver essas operações espetaculosas aí da Polícia Federal, que a gente acaba sabendo tudo, claro. Em casa, sentado pelo jornal. Seria o sigilo, porque às vezes são questões sigilosas, sigilo e seria especialização. Com certeza. Nesse aspecto, o doutor coberto de razão. Na verdade, não é só uma questão de sigilo, porque a arbitragem, em tese, não trata de questões confidenciais. Ela pode tratar de questões confidenciais, então as partes podem pedir que aquela arbitragem tenha o manto da confidencialidade e o sigilo sobre ela. A arbitragem, com certeza, é um processo muito mais discreto. Ele não é disponibilizado eletronicamente, assim como é no fórum, ele não é disponível a qualquer parte interessada, qualquer advogado, então ela acaba sendo um processo muito mais discreto e acaba isso dando uma segurança maior para as partes de que aquela questão não vai ser colocada em público, mas independentemente disso, as partes podem eleger que a confidencialidade recaia sobre aquilo. Quanto à questão da especialização, isso é um ponto muito importante da arbitragem. Por exemplo, novamente, tratando de questões do direito de construção, do direito societário, questões que envolvem uma perícia muito complexa, é muito melhor que você tenha um árbitro que esteja muito mais familiarizado com aquele assunto do que claro, e sem de forma nenhuma pejorativa, os nossos juízes são excelentes, mas um juiz que tem que cuidar de questões locação, família, direito sucessório, questões civis das mais variadas quantidades, questões comerciais, questões societárias, questões falimentares. Então, essa especialização acaba por tornar também célere o processo e acaba por, no final, garantir uma maior segurança jurídica às partes. Alguma das câmaras aqui do Brasil tem se especializado em algum tipo de assunto ou ainda é muito precoce isso? Não, sim, algumas câmaras se especializam. Você tem Por exemplo? A Câmara salvo engano, o nome é Instituto de Engenharia, eles têm uma Câmara Arbitral dedicada a assuntos de construção, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá
muito especializada em questões do direito comercial, a própria Eurocâmara também familiarizada em questões do direito civil, compra e venda, questões do direito comercial também, questões societárias, a American Chamber também especializada, a própria Fiesp, com questões empresariais, comerciais muito forte. Então, não, hoje já existe uma especialização, sim, com certeza. Uma das críticas que eu também escuto, e eu gostaria de saber a sua opinião, é que não há um controle externo, como há no judiciário, sobre decisões tiradas sobre laudos arbitrais. É verdade, isso é uma... a própria... Perdoe-me. A própria natureza da arbitragem, que não prevê o duplo grau de jurisdição, torna o controle... não é mais complexo, mas ele exige um pouquinho mais de raciocínio do advogado. O artigo 32 da Lei 9.307 prevê, em certos casos, que a parte, caso naquelas possibilidades que estão previstas no artigo, são questões de ordem pública ou uma questão de fraude, que a parte pode atacar aquele laudo arbitral ou mesmo anular toda aquela arbitragem. Não é a praxe. Os juízes arbitrais, eles são, na sua natureza, isentos, eles têm um interesse na celeridade e na manutenção do manto, né, de proteção e preservação da arbitragem, mas sim, a arbitragem ela pode estar sujeitada, ela pode ser sujeita ao controle do judiciário. Independentemente disso, a arbitragem não afasta a possibilidade de você ter as medidas que a gente chama hoje no novo código do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência. Então, se a parte percebe que o seu direito vai perecer, existe uma possibilidade de perecimento do direito, e ela necessita de uma tutela jurisdicional do Estado, ela necessita do poder de polícia do Estado, ela pode requerer, por força do artigo 22b da Lei 9.307, uma tutela de urgência, antecipada ou cautelar. Então, de certa forma, você mantém a arbitragem mantém ainda um pé, eu diria, e uma conexão muito forte, uma vinculação muito forte ao judiciário. Chegou mais uma pergunta, é da Camila, bem-vindo, Camila de Interlagos. Nós estamos caminhando para o encerramento, mas vamos responder para a Camila. Claro, vamos lá. Ela pergunta, se as pessoas jurídicas respeitassem mais o Código de Defesa do Consumidor e as pessoas físicas respeitassem mais os direitos dos outros, será que a arbitragem seria tão necessária em nossa sociedade? Olha, obrigado, Camila, é uma pergunta interessante. Na verdade, a arbitragem, ela é fundamental porque ela representa uma pequena parte dos processos. Então, por exemplo, hoje você tem uma Câmara Arbitral, cuida na média de 100, 125 processos ao ano. Então, é muita coisa, né? É uma gota no oceano, então ela é só uma forma alternativa de resolver um conflito. Ela não vai impactar na questão do consumerista, da proteção das pessoas jurídicas, não impactaria, na verdade. Ricardo, nós estamos Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço a participação. Doutor. Nós estamos aqui nos minutos finais e gostaria de ouvir suas considerações, por gentileza, finais. Olha, obrigado primeiro, doutor, pelo convite. É sempre muito interessante falar sobre um tema tão vivo como é a arbitragem. Na verdade, colocar essa questão para as empresas envolvidas em negócio, que a arbitragem não é um bicho de 7 cabeças. Os advogados hoje quase que atuam em contencioso, eles estão muito equipados e preparados para atuar em arbitragem. É uma forma bastante coerente, razoável e muitas vezes barata de resolver essa questão. Então, pensando por um lado, gastar 12, 24 meses para resolver uma questão do que 5, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9 anos. Você está sendo otimista. Para resolver uma questão no judiciário. Então, a contraposição do dinheiro hoje e um cheque futuro, se tudo der certo, por um dinheiro daqui a 10 anos, isso tem que ser colocado, principalmente pelo advogado, para o seu cliente. Então, eu vejo a arbitragem, sou um grande defensor da arbitragem, acho um instituto excelente e vejo como uma forma muito importante de resolver os conflitos de forma alternativa, sem onerar, colocar mais uma causa no judiciário.
Vou me despedindo por aqui, Ricardo, obrigado pela sua presença, Obrigado, espero Dr. contar Martins. novamente com você aqui. Com certeza, foi um falando prazer sobre estar aqui. este tema ou outro tema qualquer, de interesse relevante como é o de hoje, e me despeço de você de casa. Até a próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.